Imagina que tudo que você sabe sobre a sua identidade nacional é uma mentira, ou que talvez faltam dados e detalhes muito importantes para você saber realmente quais são as suas origens. Terra à vista! Pela graça de Deus, descobrimos novas terras. Olá amigos, estamos aqui uma vez mais para continuar com essa série no episódio 2 sobre Descobrindo o Leão passo a passo. Olá amigos, bem-vindos a esse novo episódio de Descobrindo o Leão passo a passo. Imagina que tudo que você sabe sobre a sua identidade nacional é uma mentira, ou que talvez faltam dados e detalhes muito importantes para você saber realmente quais são as suas origens. Pois é, hoje, com fatos históricos, eu vou demonstrar para você que se você é brasileiro ou português, você na realidade é leonês. Primeiro faixa de gajos, depois Pernambuco em pé, agora leoneses. Daqui a pouco vão dizer que somos súbditos dos pastelos de Belém. Parece uma loucura, não? Mas espera aí, os fatos são irrefutáveis. Então, espere até o final e no final você decide se você quer voltar a fazer parte desse reino, o Reino de Leão. Vamos começar do começo. O Reino de Leão foi um dos reinos mais poderosos da Península Ibérica na Idade Média. Ele foi fundado no ano 910 e teve a sua sede, a sua capital, na atual cidade de León, na Espanha, e dominou sobre boa parte do noroeste da península. León foi o berço do parlamentarismo. How dare they suggest the cradle of Parliament wasn't in England? We must send a delegation of scholars to León and settle this nonsense. Sim, antes mesmo da Inglaterra. E por muito tempo foi rival de Navarra, Castela e também dos muçulmanos no sul. Mas o que muita gente não sabe é que o Reino de Leão incluía também a Galícia e o norte de Portugal. Na verdade, no século XI, Portugal ainda nem existia como reino independente. A história oficial diz que Portugal nasceu como um condado, o Condado Portucalense, que estava sob domínio de Leão. A sua primeira grande figura foi Henrique de Borgonha, que era vassalo do rei de Leão. O seu filho, uns anos mais tarde, se rebelou contra o Reino de Leão e se proclamou rei de Portugal no século XII. E contra quem ele se rebelou? Ele se rebelou contra seu próprio primo, que era rei de Leão. Ou seja, se Afonso Henriques não tivesse se rebelado, se Portugal não tivesse separado de Leão, não existiria Portugal, nem o Império Português. Hoje, em vez de ter Portugal, teríamos uma província leonesa chamada Portucalense. E, portanto, o Brasil não teria sido descoberto por um português. Em 1500, o navegador português Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil para a coroa portuguesa. Terra à vista! Pela graça de Deus, descobrimos novas terras. Que feito grandioso para Portugal! E a coroa portuguesa era governada, dirigida por descendentes de Afonso Henriques. E quem era Afonso Henriques? Aquele, lembra? Que era leonês, filho de uma leonesa, que decidiu se rebelar contra o seu primo e separar o seu condado do Reino de Leão, formando Portugal. Queremos conquistar nossas próprias terras, ir a leimar, sob nossa própria bandeira, a bandeira de Portugal. As pistas estão por toda parte, mesmo que você não perceba. O português tem suas raízes no galego-leonês. Os sobrenomes que nós usamos no Brasil, muitos deles têm origem portuguesa ou espanhola. Por exemplo, se você tem um sobrenome que termina em ES ou EZ, muito provavelmente você tem uma ascendência direta de portugueses ou espanhóis. Porque esse sufixo ES e EZ em português e em espanhol, respectivamente, significa filho de. Por exemplo, Fernandes é filho de Fernando.
ou Gonçalves, filho de Gonçalo. Isso pode indicar uma ligação praticamente direta com portugueses ou espanhóis. Também muitos ditos, muitas frases, muitas expressões populares têm origem na Península Ibérica e nós continuamos utilizando. E quer saber uma curiosidade? Na famosa estação de trens de São Bento, na cidade do Porto, existe um mural de azulejos brancos e azuis, muito bonito, que em uma das cenas aparecem os reis de Leão, como quem diz assim, olha só, nós estivemos por aqui, hein? E tem mais. A cidade de Leão tem uma estátua, numa rotunda, de um leão. E esse leão também existe na cidade de Leão, no México. E sabe mais? O brasão do Brasil, o que tem? Não tem um leão, era uma brincadeira. Mas podia ter, né? Então vamos fazer as contas. Portugal nasceu dentro de Leão. Depois se separou e conquistou meio mundo. O Brasil foi uma das joias mais preciosas descobertas por Portugal. Então, todo brasileiro é, em certa medida, descendente dos portugueses. E se os portugueses eram descendentes diretos dos leoneses, você também é leonês. Mas calma, não precisa ir correndo colocar a bandeira de Leão na sua bio do Instagram, ok? Mas talvez seja uma boa ideia você planejar uma viagem a Leão para conhecer mais de perto as suas origens. E se quiser oficializar, eu posso dar umas dicas para você. Primeiro, aprenda a dizer Viva Leão! Depois, prove uma boa cecina, que é como se fosse um presunto curado, que é típico de Leão e de toda a região. E por último, diga com todo o seu coração, eu sou brasileiro ou português e também sou leonês. Te vejo no próximo capítulo. Se inscreva, ative o sininho e deixe os seus comentários. Se tiver alguma pergunta, eu vou tentar responder todas aquelas que foram feitas, ok? Tchau, tchau.